Olá pessoal, eu sou o Lucas do Renda Produtividade e hoje eu vim bater uma resenha aqui com vocês, um bate-papo, minha opinião sobre esse livro aqui, pessoal, Mais Esperto que o Diabo, que para ser sincero é um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. E para você que é religioso, essas coisas do tipo, pode ficar tranquilo que mesmo pelo nome, o nome causa uma euforia, causa uma emoção a mais, só que não tem nada de diabólico nesse livro não, tá bom? É simplesmente uma entrevista que o Napoleon Hill fez com o diabo, que vendeu mais de 100 milhões de cópias. Mas como que ele conseguiu essa entrevista? Como assim? Me explica melhor. Então é só me acompanhar no vídeo que a gente vai acompanhar tudo hoje nessa resenha desse livro. Então, como eu disse, é um livro que até pelo nome, né, Mais Esperto que o Diabo, causa muita euforia, causa muito impacto. Só que é um livro muito tranquilo. É simplesmente Andrew Carnegie e Napoleon Hill que se encontraram lá em 1908 e os dois juntos decidiram que Napoleon Hill iria entrevistar os maiores empresários da época. E só em detalhe aqui, Andrew Carnegie já era um dos maiores empresários da época, não só como o mais rico daquela temporada, né, daquela época. Depois desse encontro deles em 1908, o Napoleon Hill saiu e foi entrevistar os maiores empresários de todo o planeta naquela época, né, lá em 1908, lá em séculos passados. E dentre essas entrevistas, tem uma que Napoleon Hill cita, que é justamente com o diabo. Ah, mas como que ele conseguiu essa entrevista? Não tem como você entrevistar o diabo. Foi justamente dessa entrevista que saiu esse livro aqui, pessoal. E no próprio livro cita aqui, ó, vou ler aqui para vocês, ó. No próprio livro tem uma citação que diz: não importa se aconteceu ou se foi imaginação do Napoleon Hill. Resumindo, pessoal, não se sabe se realmente aconteceu, se foi fruto da imaginação dele. Eu sei que a entrevista aconteceu. Se foi imaginação ou realidade, não interessa. O que interessa é que esse livro tem muitos ensinamentos, independente de ser imaginação ou real. E, cara, o livro inteiro, isso aqui tudinho, isso aqui tudo, é baseado numa semântica de perguntas e respostas. Napoleon Hill vai perguntando, o diabo vai respondendo, bem como se fosse uma entrevista mesmo. E dentre todo o livro, dentre toda a entrevista, tem 6 medos básicos que o diabo fala que usa para aprisionar a gente ou dominar a gente. São 6 medos básicos. E pessoal, só um adendo aqui. O diabo no livro é denominado muito como nossa mente, como os pensamentos negativos. Então quando eu falo o diabo nos aprisionar, o diabo nos alienar, significa que a nossa mente está nos alienando, nos aprisionando. Meus pensamentos negativos estão me alienando, me aprisionando. E não o diabo em si, ok? Como eu disse, esse livro só tem um nome que causa euforia e emoção, só que o diabo em si é representado muitas vezes pela nossa mente, nosso psicológico. Bom, e aqui estão, dentre os 6 medos citados, são eles: 1, medo da pobreza; 2, medo da crítica; 3, medo de problema de saúde, né? Alguma doença, alguma coisa do tipo; 4, medo da velhice; 5, medo de amor, medo de perder alguém querido, que seja próximo a você. 6 é o medo da morte. E são entre esses 6 medos que é percorrido durante todo o livro. Todo o livro fala basicamente sobre esses 6 medos. Claro que cada capítulo vai se aprofundar mais em cada um desses medos. Só que basicamente todo o livro é dentre esses capítulos. Vai se aprofundando mais cada vez nesses capítulos. E entre esses 6 que eu falei para vocês, tem o primeiro e tem o último, que é o que o diabo fala que é o que mais consegue capturar, que mais consegue alienar pessoas. É onde sua mente foca mais, que sua mente fica ali retraída. Como eu disse, é o primeiro e o último, que é o medo da pobreza e o medo da morte. São os 2 tópicos que mais conseguem alienar pessoas para o pensamento negativo. Aqui eu consegui separar 2 citações do livro, que é referente ao primeiro medo, que é o medo da pobreza, e o último medo, que é o medo da morte. Separei elas aqui no meu roteiro, vou dar uma resenha aqui para vocês. Essa primeira citação, essa primeira resenha é referente ao último medo, que é o medo da morte. Vou ler aqui para vocês. O diabo se utiliza mais dos medos que não existem do que dos medos que já existem. A preocupação é a má utilização da imaginação. Tudo que o homem conquista, primeiro ele imaginou. Isso aí é muito importante, é bom vocês gravarem também. Que tudo que você imagina, você atrai, por mais que sem querer, que inclusive é o que vai ser citado aqui agora. Então, se você imaginar cenários ruins, logo isso poderá acontecer, porque tudo que você pensa, você sente. E o que você sente,
por mais que sem querer, é transformado em uma ação. Pessoal, eu acho isso aqui, esse último período, por mais que sem querer, você transforma em uma ação. Dá pra gente usar de gancho também pro livro Segredos da Mente Milionária, que eu já li, nunca gravei aqui pra vocês, vou gravar futuramente uma resenha aqui dele pra vocês. Só que eu já li, só que eu nunca gravei. Dá pra gente usar de gancho, porque ele fala muito disso, que é tipo uma lei da atração. Você pensa, você imagina, você transforma isso em uma ação, por mais que sem querer, logo você atrai. É uma coisa muito interessante. Agora é uma citação do diabo sobre o primeiro medo, que é o medo da pobreza. Vamos lá. A minha maior arma é a pobreza. Ela desencoraja as pessoas a acumular riqueza material. E a pobreza tira a capacidade dos homens de controlar os seus pensamentos, assim se tornando uma presa fácil. Pessoal, pensa comigo. Quando a gente não tem controle dos nossos próprios pensamentos, a gente se torna uma pessoa impulsiva. E se tornando uma pessoa impulsiva, a gente vira uma presa fácil para qualquer um. Não só em questão de dinheiro, não só em questão de qualquer coisa. A gente vira uma presa fácil para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Fica realmente uma situação muito complicada para nós mesmos quando a gente está numa posição mais impulsiva. Porque pensa comigo, se a gente não tem controle do nosso próprio pensamento, quem que vai ter pela gente? Se a gente que tem que ter o controle, que é o ser humano que está controlando você mesmo, é só você que pode se controlar. Se você não tem controle sobre você mesmo, está numa posição impulsiva, meu amigo, não tem ninguém que vai conseguir te controlar, cá entre nós. Cara, esse medo da pobreza é um ponto muito legal também do livro, é um ponto muito importante do livro, é um ponto que eu gostei muito. Porque, pessoal, tem muitas famílias que brigam por causa de dinheiro ou pela falta dele. Tem muitas pessoas que ao seu redor, tá aí ao seu redor em volta de você, são pessoas totalmente diferentes quando estão com muita grana ou pessoas totalmente diferentes quando estão sem grana nenhuma. Elas mudam muito quando estão em um desses dois extremos. E, cara, tá tudo bem, você não tá bem com esse medo da pobreza, porque você é uma pessoa ambiciosa, você é uma pessoa que corre atrás. Tá tudo bem, velho, isso é normal. Inclusive é até bom, que faz com que você percorra os seus caminhos até chegar no seu objetivo. Até porque tem uma grande diferença entre fracasso e fracassado. Fracasso é uma coisa momentânea, que passa, você se recupera e consegue melhorar com isso. Fracassado é quando você está numa posição muito ruim e você aceita essa posição. Você não faz mais nada para mudar porque você já aceitou. Isso é uma pessoa fracassada. Mas, pessoal, no geral, a resenha foi essa daí. Eu simplesmente vim citar os 6 pontos do livro aqui para vocês. Esse aqui é o livro escrito pelo Napoleon Hill, que é uma das melhores obras que eu já li até hoje. Inclusive, vale muito a pena você comprar, você baixar a mídia digital, você só ler isso aqui. Como? Não importa. Se é livro físico, digital, vale muito a pena. Galera, já tinha até acabado o vídeo aqui, só que do nada eu decidi abrir o livro, dar uma deslizada entre as páginas e decidi ler mais esse trecho aqui para vocês. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, que inclusive foi o que eu acabei de ler para vocês, entre a diferença entre fracasso e fracassado. Isso aqui não estava no roteiro, abri o livro, vi essa primeira página aqui e decidi ler para vocês.